Retomando aqui, dando continuidade à nossa conversa sobre a análise de cenário atual, o que é que eu tenho observado? O senhor tem falado muito sobre a aplicação de manuais que é feita aqui no Brasil, principalmente o Manifesto Comunista, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, porque eu já observei que sempre que se fala da análise de cenário no Brasil, o senhor toca nesse assunto. Bem, quanto à aplicação de manual, como eu sempre estou me referindo, eu não tenho a menor dúvida a respeito disso. O que me chama a atenção é exatamente um mundo acadêmico que se diz tão conhecedor de marxismo e muitas vezes participo de diálogos, de debates em que as pessoas não demonstram conhecer, que se dizem marxistas, não demonstram conhecer sequer os rudimentos da teoria marxista. O marxista no Brasil, em regra, o comunista, o neocomunista, o gramsciano, ele se autodenomina das mais diversas formas, ele está baseado, ele acha que ser comunista, ele dá palavras de ordem, que foi algo está muito bem simplificado nos modelos dos movimentos revolucionários, né? Que aqui nós chamamos de movimentos sociais, né? Essa jargões, né? Palavras de ordem. Não, o marxismo é uma teoria que tem um bom grau de complexidade, né? Exatamente porque, ao contrário do que pensam os marxistas, Marx não inventou nada, muito pouca coisa. Né? A grande questão do marxismo, com a participação de Engels, é exatamente misturar, articular ideias que já haviam vindo até então. Né? As inovações que o marxismo dá, né, como, por exemplo, a interpretação da dialética hegeliana, né, onde Marx entendia que os hegelianos, ditos, digamos assim, de direita, eles estavam explicando o mundo, mas não estavam transformando o mundo na pressa em que Marx queria que essa transformação acontecesse. Então, ele vai adaptar a dialética do conflito criada por Hegel, a dialética não é uma criação hegeliana, evidentemente, mas a dialética do conflito, sim. É Hegel que tem a ideia do conflito para gerar uma transformação permanente, e Marx vai trazer isso do chamado idealismo alemão para o materialismo, que são duas correntes diferentes. Né? E evidentemente que Marx pensa na possibilidade do proletariado, aproveitando a circunstância em que vivia boa parte da classe trabalhadora de cidades onde o capitalismo estava se desenvolvendo, porque as pessoas, o marxista, ele costuma colocar o capitalismo como se fosse uma coisa mundial. O capitalismo não é mundial nem hoje. Né? O capitalismo, no momento de Marx, ele se desenvolveu em 2 ou 3 cidades inglesas. Né? Londres, evidentemente, sendo uma delas. O capitalismo no início do século XX se desenvolve em mais ou 2 ou 3 cidades americanas. Né? Século XIX, é bom que se diga, os países, particularmente os países americanos, tanto a América do Norte e do Sul, ainda estavam trabalhando, só para título de exemplo, a libertação dos escravos. Então, você não tem capitalismo coisa alguma. Né? Você tem uma sociedade que ainda está saindo de um modelo feudal, né, adaptado pelo processo de colonização. Então, o capitalismo é algo muito recente e o pessoal costuma, inclusive a partir da escola de Frankfurt, costuma dar essa visão do capitalismo como algo generalizado que existiu há 500 anos atrás. Isso é um erro histórico grosseiro. Então, essa incapacidade de entender o marxismo leva a que as pessoas comecem a utilizar jargões em detrimento do estudo. Aí entra uma questão importante. Esse não estudar, ele faz parte exatamente do modelo educacional brasileiro, a partir principalmente da implantação
da pedagogia paulo-freireana. Quando o Paulo Freire, com uma extensão do modelo pedagógico frankfurtiano, traz para o Brasil o que ele chama de pedagogia do oprimido, que eu já esclareci em alguns outros vídeos, é exatamente o momento em que se abre as portas da educação brasileira para a retirada do livro de sala de aula e a permanência do discurso do aluno como sendo algo muito mais digno de verdade do que o conhecimento científico acadêmico. Então, isso consagrou o ambiente acadêmico a um ambiente de ignorância diplomada, né? E muito por parte de professores, mais ainda por parte de alunos. O ambiente acadêmico brasileiro ele vai deixando de ser uma reserva intelectual, um ambiente de preservação do conhecimento clássico, do conhecimento culto, erudito, para ser local de aparelhamento, e o resultado você está vendo aí, as universidades invadidas, as universidades foco de rebelião, professores sendo expulsos de sala de aula por milícias de alunos, alunos apanhando de colegas milicianos, né? Vídeos, inclusive, que já circularam diversos via WhatsApp, por exemplo. Então, é nesse ambiente em que começa a se aplicar as regras do manual revolucionário chamado Manifesto Comunista, e as pessoas, evidentemente, na sua grande maioria, elas não vão perceber. O que é que Marx vai fazer no Manifesto Comunista? Marx ele vai adaptar uma estrutura criada por Engels em 1847. Em 1847, Engels escreve Princípios do Comunismo. Tá certo? E Marx adapta essa ideia, as ideias de Engels ao manifesto e acrescenta mais algumas questões trazidas por ele, Marx, com os estudos dele, principalmente a respeito da questão da família. Então, o que você vê no manifesto, basicamente? Você tem que destruir a família, você tem que destruir a escola, você tem que destruir a sociedade capitalista, e você tem que destruir o Estado capitalista. O que você está vendo acontecer no Brasil? Você está vendo acontecer no Brasil o quê? A destruição da família, a destruição da escola, a destruição da economia capitalista e a destruição do Estado capitalista. Então, tudo isso não passa de aplicação de manual. E existe um detalhe importante, uma questão importantíssima que Marx traz no manifesto, que é exatamente o problema da classe média. Por que a classe média é um problema para a implantação do comunismo? Exatamente porque toda revolução só pode se aplicar através do mecanismo da dialética, criando conflito. Certo? E você pode corromper a elite? Pode. O exemplo brasileiro, o exemplo na Itália, o exemplo na própria Rússia antes de ser soviética. Pode. Você pode corromper as camadas menos remuneradas da sociedade? Pode. Está aí a militância. Eu pago para você ir para a rua xingar o meu opositor. Eu pago para você ir para a rua quebrar a porta do banco. Eu pago para você criar tumulto. Eu pago para você invadir terra dos outros. Então, esses dois extremos, que dentro do circuito dialético formam a tese e a antítese, você pode manipular. Mas existe um elemento aí no meio, chamado classe média, que é mais difícil de ser alcançado. A classe média não precisa do seu dinheiro para ser militante. A classe média não vai para a rua trocar tapa com a polícia, vestindo camisa vermelha, só porque você está oferecendo a ela uma cesta básica por mês, ou um Bolsa Família, ou um empreguinho de cargo de quinta categoria no Estado. Tá certo? A classe média não vai se subordinar a isso. A classe média também não faz parte das grandes licitações que geram milhões e milhões em recursos públicos, que poderia fazer com que você corrompesse essa classe média. Ela também não vai, ela não tem acesso a isso. Não faz parte do papel dela dentro dessa estrutura e dinâmica dessa sociedade. Então, de fato, essa classe média ela termina se tornando inalcançável pelas estratégias comunistas para implantar o comunismo.
Então, Marx deixa muito claro no manifesto como alcançar a classe média, como subordinar. Ela não pode ser corrompida nem aceitando Bolsa Revolução, nem pode ser corrompida aceitando corrupção e licitação. Então, como é que você pode alcançar ela? Marx vai dar a receita. Você proletariza a classe média através do aumento de impostos. Tá certo? Então, quando o brasileiro pensa que o que está acontecendo é um projeto de direita, esse brasileiro, essa pessoa, ela não sabe nada do que ela está falando, ela não leu absolutamente nada de nada, é um leigo, mesmo com portador de plano nível superior. Ele não conhece nada, nada. O conhecimento dessa pessoa é o mesmo daquele que não tem diploma superior. A capacidade de análise de alguém que está achando que está sendo implantado no Brasil é algo de ordem da direita, de uma direita conservadora, reacionária, é a mesma capacidade de análise de qualquer outra pessoa que não tem nível superior algum. Eu já me deparei com pessoas, inclusive, dizendo que Michel Temer é oposição a Dilma. Agora, como é que ele pode ser oposição se na hora que o cara apertou o 13 na urna, lá a foto dele apareceu embaixo? Esses discursos desencontrados fazem parte do vocabulário da esquerda, faz parte da semântica esquerdista. Eu vi um cidadão falar que o PMDB já estava planejando chegar ao poder como chegou agora. Já fazia parte dos planos do PMDB. Então, eles falam todo tipo de asneira e... Eu não tenho dúvida que alguns setores do PMDB estavam pensando de se encastelar no poder ou se manter encastelado. O problema é achar que dentro dessa briga, dessa dinâmica, o que existe é uma mera dialética de direita e esquerda. Não é. O que nós estamos vivendo no Brasil é uma briga, um conflito perigosíssimo entre setores da esquerda. E enquanto essa briga acontece, e que nós damos atenção a isso, esquecemos de dar atenção também, esquecemos de enxergar essa dinâmica toda como um projeto e não como simplesmente vontade deste ou daquele político, deste ou daquele partido. Mero acaso dos acontecimentos. Mero acaso dos acontecimentos. Né? O senhor Lula não é nada, a senhora Dilma não é nada, o senhor Michel Temer não é nada, o senhor Renan não é nada. Eles são pessoas poderosas perante mim, perante você, mas perante a ordem mundial, eles são marionetes como qualquer outro governante que possa sentar no trono naquele Palácio do Planalto. Daí por que tanto medo de Trump e de Bolsonaro? Porque não faz parte desse circuito, como eu já expliquei. Bolsonaro, ele é um líder popular. Por que ele é um líder popular? Porque ele não foi feito em laboratório de marketing. Ele não foi feito em estúdio de marketing. Ele não é fruto de um marqueteiro experiente. Ele é fruto de uma reação popular, como aconteceu com o Trump. Por isso o temor. Ele repete exaustivamente aquela frase que ele não quer voto. Ele não vai mudar as ideias dele para poder ter voto. Sim. Porque ele não foi criado, como o senhor disse, no marketing. Então, as ideias e as propostas dele não são adaptadas para poder agradar... Exatamente. Ele não está cumprindo a diferença, por exemplo, a diferença de Trump para Obama. Obama cumpriu uma agenda internacional. Quem foi o financiador de Obama? O mesmo que financiou agora Hillary Clinton, o senhor Jorge Soros, um dos maiores financiadores de revolução e movimento revolucionário do mundo. Isso agora já está claro. Quando eu falava isso há 2 anos atrás, né? E as pessoas evidentemente não acreditavam. Isso está na internet, para todo mundo ver. Não é ali um livro secreto. Né? Então, a dupla Obama-Clinton corresponde exatamente à dupla aqui Lula-Dilma. São cumpridores de agenda. Quem paga, manda. Quando você tem um indivíduo que foge desse circuito, né, que não está subordinado a essa dinâmica, aí, se você for observar
Todos os presidentes, os Estados Unidos tiveram 4 presidentes assassinados em toda a sua história. Todos os 4 presidentes americanos assassinados foram presidentes independentes que não faziam parte do circuito desses conglomerados internacionais. Kennedy. Todos eles foram assassinados. Todos eles foram assassinados. O Abraham Lincoln era contra a implantação do Banco Central, exatamente, que é a forma de dominação e de regularização de impostos, taxas, etc. Então, é o núcleo de toda essa dinâmica. Se você observar, a grande maioria dos países hoje possuem um banco central. Então, você tem uma dinâmica do controle da renda das pessoas através desse banco central. Basta o Banco Central baixar ou aumentar a Selic, que todos nós recebemos o impacto disso na nossa conta bancária, no nosso cartão de crédito, na curva de mercado que nós fazemos. Professor, não querendo fugir muito ao tema, mas é porque eu fiquei um pouco curioso e meu conhecimento nessa área é quase zero. Você podia falar um pouco, assim, rapidamente, de quem é o seu Jorge Soros? O Jorge Soros, ele faz parte de uma tendência, eu não posso falar grupo. No mundo todo sempre existiu uma coincidência, vamos dizer assim. Não é coincidência, mas vamos tratar como tal. Todos os grandes mentores revolucionários, pelo menos se a gente pegar aí do século XIX para cá, eram judeus. Existe essa questão da literatura, isso é muito discutida, eu não posso desenvolver agora. Há quem diga que existe esse grupo que vem se reproduzindo, se organizando, se reorganizando, e que já havia sido alertado, inclusive, pelo próprio Jesus no Evangelho, quando ele acusa um determinado grupo de judeus que pedia a condenação dele de a sinagoga de Satanás. Bom, essa literatura vasta sobre isso, eu não posso me estender aqui agora, mas esse debate existe com teorias muito bem fundamentadas. O certo é que, se você for observar, Marx judeu, Bakunin judeu, Lassalle judeu, Jorge Soros judeu, todos esses grandes revolucionários, ou mentores revolucionários, eles têm essa origem judaica. O próprio movimento judaico, século XIX, que também tem muitas vertentes dentro dele, o próprio movimento judaico é que é a matriz para todos esses movimentos revolucionários que tem hoje. A ideia de vida histórica, ela é uma invenção do movimento judaico, que é adaptada pelos movimentos revolucionários atuais aos seus interesses políticos e ideológicos, por exemplo. Tá certo? Agora, o Jorge Soros, nos Estados Unidos, ele é um socialista que segue uma linha socialista muito pouco conhecida no Brasil, que é a chamada sociedade aberta. Em rápida síntese, eu quero só salientar que o socialismo, sociedade aberta, no meu entendimento, é um dos que hoje vem trazendo o maior perigo para a definição do conceito de liberdade e liberalismo. E isso, para mim, é muito perigoso. Por quê? Porque existe uma campanha sistemática, eu identifico isso com muita clareza, uma campanha para pejorar a imagem do liberalismo e das liberdades, no sentido clássico, no sentido moderno. John Locke, Montesquieu, etc. Esse liberalismo clássico, ele vem sendo distorcido exatamente porque passou a se usar, tal como o conceito de democracia, passou a se usar no ambiente socialista, no métier socialista, a ideia de liberalismo também. E o socialismo de sociedade aberta, ele também está baseado nessa ideia. Vamos liberar geral. Então, comumente, esta ideia de liberdade responsável, essa ideia de liberdade
para quebrar o modelo moderno judaico-cristão, ela vem sendo confundida com a ideia de liberdade e liberalismo, tal como preconizou John Locke, Montesquieu, etc., Adam Smith, etc., etc. Isso é muito diferente porque o liberalismo defendido, a ideia de liberdade, de sociedade aberta, defendida pelo socialismo, sociedade aberta, do qual o Jorge Soros é adepto e financiador, né, é uma ideia de liberdade mesmo para fazer a revolução, tal como preconizada já, inclusive, pelo próprio Marquês de Sade, que depois foi adaptada pela escola de Frankfurt. Vamos liberar geral, porque fazendo uma revolução, e particularmente uma revolução sexual, a gente consegue destruir todos os valores morais judaico-cristãos que fundamentaram a sociedade moderna. Não por acaso, o Obama ele era um grande e explícito defensor da agenda LGBT nos Estados Unidos. E depois a Hillary Clinton prometeu seguir esse mesmo caminho. Por quê? Porque o financiador dela era o senhor Jorge Soros. Então, ele, na verdade, ele é um financiador de movimentos, como o senhor falou. Sim, ele financiou toda a Primavera Árabe na África, financiou o movimento aqui, ele financia o Brasil, o movimento Brasil Livre. Todos esses movimentos aí ditos que estão reagindo contra o PT são financiados por ele. É uma briga dele com a esquerda entre eles mesmos. Eles não têm inimigo. É verdade. Bom, então vamos voltar aqui para o assunto Brasil, como a gente estava falando. Eu vi uma expressão essa semana que me chamou a atenção e eu queria saber do senhor, o que o senhor pode falar a respeito dela, que é o golpe constitucional bolivariano. Ah, bom, esse golpe constitucional bolivariano, eu já vinha chamando a atenção, algumas outras pessoas também já chamaram a atenção no YouTube, né? Mas ele é muito perigoso porque é uma tentativa de se criar uma nova Constituição essa nos moldes bolivarianos. Ora, o que é falar de bolivarianismo? O bolivarianismo foi uma teoria que se desenvolveu na América Latina juntamente com a chamada teoria Pátria Grande. Né? O Simão Bolívar, ele era um general que estava insatisfeito com o domínio espanhol e ele vai para a Europa, estudar um tempo na Europa e volta influenciado pelas teorias revolucionárias iluministas. E aqui ele cria um movimento revolucionário de independência que deu certo. Daí porque, inclusive, a Bolívia é o nome, né, em homenagem a ele, né, e depois esses países dos Andes vão tendo a sua própria história e criando o seu próprio território. Mas o que é importante dizer aqui é que é o Bolívar que pensa, primeiramente, a ideia de uma pátria grande. Né? Na verdade, se fosse por Bolívar, só existiriam 2 países na América Latina, o Brasil, né, e um outro país que englobaria todos os demais países que seriam as ex-colônias europeias, no caso. As colônias espanholas. Europeias, sim, exatamente. Então, o que acontece? Daí vem a Pátria Grande. Nesse momento de Bolívar, ainda do Simão Bolívar, ainda não havia a incorporação do Brasil a esse conjunto Pátria Grande. Recentemente, houve a incorporação do Brasil a essa teoria da Pátria Grande e o Dilma, inclusive, ela se refere a isso no discurso de posse dela quando ela foi eleita no Congresso, quando ela está fazendo o discurso de posse, ela diz: vou acelerar o processo de implementação da Pátria Grande. Ela fala. É que o pessoal não procura saber o que é. Mas eles falam, eles não estão escondendo. Ela falou, então o pessoal acha que é coisa boa. Pátria Grande, uma coisa, né? Bacana. Então, o que acontece? O que seria isso, essa Pátria Grande hoje? Seria exatamente a implantação de uma república socialista nos moldes soviéticos. E aonde é que entra a Rússia e a China? Entra a Rússia e a China porque a Rússia, particularmente, ela tem interesse
na construção dessa pátria grande, nessa construção dessa república soviética, sul-americana, a Unasul, ela tem interesse nisso porque é uma forma de recuperar a influência perdida, a influência geopolítica perdida pela queda do Muro de Berlim. Então, é por isso que a Rússia e a China, que agora são amigos, estão influenciando tanto esses movimentos esquerdistas aqui no Brasil, principalmente através, né, da sua principal ponte, que é Cuba. Entendeu? Então, o perigo que tem agora é fazer com que o que eles fizeram na Bolívia, fizeram na Venezuela, principalmente. É criar uma nova Constituição, agora bolivariana, ou seja, agora comunista. E dentro dessa Constituição não haverá, evidentemente, todo o elenco de direitos e garantias individuais que consta no nosso famoso 5º artigo da nossa Constituição Federal. Se você observar bem, dentro do próprio mundo acadêmico jurídico, você começa a perceber de uns tempos para cá, de uns anos para cá, ficou chique se falar mal da Constituição de 88. Até então era a Constituição Cidadã, era uma das melhores constituições do mundo, e de repente ficou chique você falar mal da Constituição brasileira. O que eu observo é que ela possui falhas. Mas, sim, por isso a gente não precisa então, acabar com ela. Você começa a ter, e existe o parágrafo único, né, do 4º artigo da Constituição que prevê a criação de que está sendo interpretado dessa forma, de uma espécie de um continente inteiramente articulado entre países, e aí há a interpretação, está havendo a interpretação por parte de muitos, de que neste parágrafo único do 4º artigo da Constituição estaria a fundamentação constitucional para a criação da pátria grande. E se você for ler esse 4º artigo, você vai ver que ele realmente é perigoso. Bom, professor, mais uma vez eu agradeço. Essa conversa aqui é sempre muito boa para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas. E espero que a gente tenha uma próxima muito em breve.